Agora vamos abrir para o painel de perguntas com 20 minutos de interação com os senhores. Eu vou ficar de pé. Ele tem um microfone? Todos têm, né? Desligar esse daqui. Eu tenho uma pergunta. Vamos falar aqui de um ponto crucial nos modelos de negócio SaaS, Software as a Service. Foi uma possibilidade de integração entre múltiplas soluções, aumentando de forma substancial o volume de informações geradas e processadas pelas ferramentas. A tendência para os próximos anos é a integração multiplataformas dentro e fora das empresas e de instituições públicas. Que tipo de parcerias entre empresas e o poder público podem surgir através dessas integrações das soluções SaaS? Para todos os senhores. Quem quiser responder? Então, vamos lá. O primeiro ponto, acho que tem um pouco a ver com a forma como essa contratação acontece. A 8666 ela é uma lei antiga que não está mais, vamos dizer assim, ela não serve 100% para ajudar o poder público a resolver problemas que são rápidos, né? São imediatos às vezes. E quando se tem essa condição de conseguir fazer essa parceria, né, é claro que é um contrato, tem um termo de referência, isso foi validado por eles, nós participamos de um processo licitatório e ganhamos esse processo licitatório. Mas o objetivo é comunicar, né? Então, quando o governo aprende a comunicar da maneira mais eficiente, ele tem adesão da população. Então, o primeiro passo é conhecer a população, é saber quem eles são, porque está fazendo serviço para eles, no final das contas, né? Então, tendo esse contato mais próximo, ele é mais saudável ainda para a população, é mais saudável para a eficiência, porque quando a gente entra num processo desse, o poder público, de certa forma, ele não, ao longo do tempo, ele não se tornou eficiente, né? Ele demorou para se tornar eficiente. De certa forma, ele tem menos condições de acessar algumas tecnologias e testar coisas, né? O governo não pode testar, ele tem que acertar. E como é que se faz isso de uma maneira mais consciente, né? Conhecendo a população e sabendo o que ela realmente precisa e disponibilizando tecnologias para fazer isso, porque a gente só serve tecnologia. O Júnior uma vez comentou com a gente que, olha só que coisa, né? Eu estou com duas coisas na mão aqui. Ou eu fecho o comércio e posso mandar um monte de gente embora, ou eu mantenho tudo aberto e as pessoas vão morrer. O que eu vou fazer agora? Não é uma escolha nada fácil. Então a gente tem que municiar de informação. Qual a informação que a gente dá? Essa é a sua população, isso é quem está precisando de vacina nesse caso. E também como foi na dívida ativa agora, para fazer o recolhimento dos tributos em atraso, né? Também aconteceu nesse mesmo ponto. Por que vamos fazer isso? Vamos fazer isso para captar mais recursos. Mas captar mais recursos por quê? Porque a gente está vendo que a situação do país está piorando, nós temos que gastar mais com isso, mais com aquilo, e não sei o quê. Então, assim, a gente ajuda. O nosso foco é demonstrar informação, trazer um conjunto de inteligência para que apoie eles na tomada de decisão. Acho que o lance é esse. Eu acho que as startups podem errar. Tem a questão da pivotagem, da validação dos protótipos, porque vocês têm essa sinergia com o poder público que eles não têm esse tempo para errar. Pode citar para a gente, de repente, na dinâmica de trabalho de vocês, de que forma tem sido essa integração com o poder público? Oi. Pronto, funcionando. Bom, a pergunta ela é interessante na saúde, porque mais da metade da saúde está no governo hoje, né, no país. Então a gente está falando aí do maior desafio. Vou responder primeiro a pergunta sobre SaaS. Eu vou fazer o paralelo. SaaS, há uns 20 anos atrás, tecnologia, você comprava licenças, né? É similar, assim, eu preciso de um escritório, eu vou lá e compro o prédio.
né? Não preciso comprar o prédio. Você pode alugar a sala. Então, acho que SaaS, fazendo um paralelo muito simples, é basicamente isso. Você vai usar se você estiver usando a sala. Se você não está usando a sala, você não precisa comprar o prédio. Licença de software passou por uma mudança e governo privado, há uns 20 anos atrás, a tecnologia era orientada à venda de licenças, né? Todo mundo, grandes corporações e etc., era o modus operandi, né? SaaS, no final, é só uma mensagem de pagar pelo uso. Se você usa, você paga. Se você não usa, você não paga. Que pode ser uma mensalidade, pode ser um uso. E quando você vai para uma máquina pública, né, que tem volumes gigantescos, nada mais razoável do que você pagar pelo uso, né? Acho que esse é o primeiro aspecto. Concordo com o colega que as ferramentas hoje disponíveis no país, elas não incentivam o empreendedor a vender e ofertar serviço para o governo pela lei, travas e burocracia, riscos e etc. Mas é o maior problema a ser resolvido no Brasil. Então, assim, como empreendedor e como governo, temos que, como sociedade, encontrar caminhos para resolver, porque, de fato, é o maior problema a resolver da população. Existem aí iniciativas como essa que a gente acabou de ver, ou seja, diversas iniciativas que são espetaculares. A lei de inovação, que foi, eu acho que final do ano passado, início desse ano, exatamente o tempo, ela permite a criação de alguns ambientes de teste entre startup e governo, né, que eles chamam de sandbox, ou seja, ambientes que possibilitam mais testes, mais pivotagem, mais análises antes da produção em tempo real e todas as regulações e exigências. Ou seja, você consegue sim inovar, né, no mundo privado e público. Não é fácil, mas a resiliência dos empreendedores nacionais e das instituições públicas, acredito mais que vão conseguir avançar com toda essa dificuldade, e a gente consegue fazer coisas de altíssimo impacto com altíssimo volume no país. Então, essa dificuldade aí de contratação ou testagem ou projetos de inovação, a lei de inovação, a própria cidade de São José dos Campos tem sim esse tipo de incentivo, a criação de ambientes, de ecossistemas, de hubs, de parque tecnológico. Então, são ferramentas que, de certa forma, você vai criando esse ecossistema e retroalimentando a possibilidade para que chegue no cidadão no final da linha. Então, como startup, você ofertar para o governo, para o cidadão final, é um desafio importante, né? Então, você tem aí formas, as cidades, o governo, o país, se é federal, se é estadual, se é municipal, a criação de entendimentos de problemas importantes, e procurar cidades que é igual a curva de adoção de tecnologia e de inovação, os early adopters, os mais maduros, ou seja, existem cidades que gostam de mais inovação e cidades que estão mais propensas a esse tipo de abertura. Então, acredito que essa relação, quando encaixa, ela é bastante frutífera. Joel tem uma boa notícia para nos dar, não é, Joel? Você me mandou um WhatsApp ontem. Conta pra gente a notícia da Looktech. Essa integração com o governo, que nem, né, os colegas falaram, é difícil, realmente. Porém, a gente está numa cidade que é uma bolha no meio das outras, né? Porque a gente realmente tem uma vantagem muito grande de estar em São José dos Campos, parque tecnológico, acho que a lei de inovação daqui de São José, a municipal, acho que foi uma das primeiras do Brasil que podem, o poder público, de alguma forma, testar a tecnologia, né? De alguma forma, isso aí é inovador já. Inovar no setor público é muito difícil, né? Para os prefeitos e para o pessoal de tecnologia da prefeitura e os vereadores, eles são bem amarrados, né? De alguma forma. A notícia que a Brisa queria que eu trouxesse, a Looktech, ela foi convidada pelo Ministério do Exterior a representar o Brasil na maior feira relacionada, o maior evento relacionado a startups do mundo, que é o Web Summit em Portugal. O Léo vai estar lá representando
a Ionix, que é fantástica, né? Então, é um prazer enorme para a gente que nasceu de uma tecnologia que é voltada para ajudar a criança. O que eu falei durante a palestra, ninguém faz tecnologia para um nicho tão pequeno, porque você não tem escala suficiente. Então, você tem que inovar no modelo de negócio, tem que inovar na solução pretendida. Então, tudo isso ajuda, né? Então, a gente está aqui numa cidade que a gente pode ser modelo para outras cidades vizinhas e outras cidades no Brasil. Isso é uma coisa que é bastante importante, né? Falando da Ionic Health, Leo Vigildo, que faz parte de uma incubadora, a Eretz.bio, uma iniciativa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, o Albert Einstein, que promove a inovação e o desenvolvimento na área da saúde. Vocês contam com um laboratório de robótica, pesquisa e desenvolvimento aqui no Parque Tecnológico, que colaboram com bons desfechos para a medicina diagnóstica. Conta para a gente também sobre essa sinergia entre médicos, engenheiros, desenvolvedores, estatísticos, pesquisadores e especialistas em inteligência artificial para validar soluções na saúde individual e coletiva. Oi, pronto, voltou. Como eu falei anteriormente, acho que o grande propósito aqui é unificar multidisciplinaridade de formação acadêmica completamente dentro do padrão diferente, mas com um propósito claro dessa combinação resolver problemas reais, né? Então, um dos nossos pilares é estar próximo das academias, né? Daí as instituições de ensino como o FATEC, como a Unifesp, como a Universidade Federal de Pernambuco, da onde eu sou formado, Mato Grosso do Sul, então computação, Escola Paulista de Medicina, a Unifesp aqui com os cursos de engenharia de biomedicina, os biomédicos, engenheiros administradores. O pé com a academia e a educação ela é fundamental. O outro pé em parques que fomentem uma inovação aberta, como o Parque Tecnológico, como o ecossistema do Einstein Eretz.bio e outros que existam no país. Por quê? Porque é aí que você encontra e se depara com profissionais e com empresas que têm a mesma cabeça, a mesma cultura de inovação aberta, de discutir problemas, de compartilhar e de resolver questões, né? E porque no final da linha aí é a aplicação no mundo real, né? Em grandes empresas privadas, no governo, nas cidades. Mas para que a gente chegue lá, você tem que ter essa colaboração, né, de multidisciplinaridade da academia e dos ecossistemas. Então, esse é o modelo que nós acreditamos e é o modelo vencedor do país, né? O país tem grandes centros, grandes possibilidades, né? Mostrar isso fora do país, que o Brasil desenvolve tecnologia de ponta e tem grandes centros de educação, instituições e de inovação relevantes. Temos aqui um vereador que é médico, o Dr. Elton, que está aqui nos prestigiando, e essa grande dificuldade, né? Por exemplo, ele que é médico, está no poder público, como um vereador pode pleitear essa inovação para ele trazer soluções para a sociedade, no caso aqui de São José? Como ele consegue ter essa relação com as startups, com a iniciativa privada e ter argumentos para conseguir validar algumas ações públicas, algumas soluções, né, para a sociedade? Na opinião. É extremamente importante, né, ter o legislativo participativo junto com o executivo. E aí eu costumo falar que é vontade política mesmo. É onde o governante quer levar a sua cidade. E aí, estendendo aqui aos meus colegas que já falaram sobre sistemas de melhorias, de como buscar essa melhoria para o governo, eu percebo que ao longo desses últimos anos vem melhorando bastante as ofertas de serviços para que o governo ele otimize mais as aplicações de recursos. Hoje, em Caraguatatuba, a gente já consegue conhecer a nossa população, saber quem que é o João da Silva, quem que é a família de João da Silva, quem que é a família de João da Silva que utiliza os serviços públicos, onde ela está em escola X, Y, Z. A gente está conseguindo integrar esses sistemas
Para quê? Para a gente conseguir melhorar na economia, saber onde nós vamos investir. E a Câmara, aqui eu estendo ao Dr. Elton, a Câmara é extremamente importante na participação, sobretudo quando a gente tem um vereador que é médico de formação. Falo, esse relacionamento com a Câmara vai nos ajudar a diminuir entraves, que eles já falaram, e de fato mesmo. Aí eu vou até em defesa dos meus colegas prefeitos, é muito mais do que vontade, né? Hoje a gente para em entraves de leis, de dificuldades. Às vezes tem um sistema que é extremamente importante e bom para o serviço público, e aí quando vai licitar, a gente não consegue fazer um termo de referência, acaba parando em tribunal de contas. Então nós temos diversos desafios a serem vencidos para que a gente consiga colocar um sistema, hoje, um sistema que que é uma referência nos hospitais particulares dentro do serviço público. Então, para nós também é um desafio. Eu sou biomédico de formação, sou biomédico, sou advogado, sou empresário. E quando eu assumi em 2017, foi um choque, né? Porque a gente tem vontade de colocar aplicar um serviço no serviço público, mas quantos entraves nós temos? Então, mais uma vez aqui, só para destacar, extremamente importante a parceria da Câmara, nessa uma comunhão mesmo entre legislativo e executivo, para que a gente consiga ter um serviço público de qualidade. Muito bem. Vocês podem fazer perguntas entre si, gente. Se tiver alguma dúvida, também é um bate-papo aqui, chega para a gente. Joel, eu gostaria de... Eu confesso que eu fiquei extremamente comovido quando você falou de partir num sistema e você sofreu na pele, né? Com a perda de um ente. Como é que foi você conseguir colocar ali um pouco da sua dor, buscando uma alternativa para que você conseguisse atender as pessoas? Nunca é fácil, né? Nunca é, porque toda vez que eu vou falar do meu negócio, eu pego uma ferida que estava lá cicatrizando e fico mexendo nela, né? Isso aí é a parte difícil. Em compensação, quando eu falei para 2 ou 3 médicos o que eu estava querendo fazer, e eles falaram assim: cara, se você conseguir isso, você vai salvar muitas vidas. A minha força vem daí, da possibilidade da gente salvar muitas crianças em tratamento de câncer. Hoje no Brasil, no Brasil como um todo, a taxa de sucesso é de 55%. A gente consegue chegar na taxa de sucesso de 98%. Sabe o que é isso? Todo ano entram 8.500 novas crianças, 4.000 morrem porque faltou alguma tecnologia. Então, é urgente que a gente vá o mais rápido possível. Então, a vantagem das startups é que você testa rápido, vai rápido e chega mais rápido no mercado. Então, essa é uma vantagem muito grande. E respondendo a isso, foi difícil mesmo, mas era a missão que foi me dada. Então, eu estou aí para cumprir. Chegou uma pergunta aqui para nós. Qual o impacto real da chegada do 5G em todas as modalidades de tecnologias na área da saúde já realizadas hoje? Oi, está funcionando. Na verdade, acho que ninguém vai conseguir entender ainda. Tudo que a gente fizer aqui é futurologia ainda, né? Então, acho que a gente tem que passar por isso para entender. Mas, dentro da futurologia, o que é o 5G? O 5G, de forma muito simples falando, ele vai reduzir a latência de uma forma completamente abrupta, né? Então, a gente vai ver quase que em tempo real. Hoje, se a gente comparar a nossa experiência num Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp Call, etc., ela já é muito boa, né? Então, a gente já consegue, como ser humano, tudo bem, se dependendo da região do país, você vai ter ali interferências, etc. Mas você consegue conversar, né?
Mas uma coisa é conversar e outra coisa, por exemplo, é executar um procedimento médico cirúrgico. A robótica, né? Está vindo aí. Então, assim, a conectividade com latência reduzida, ela permite pararmos para pensar no próximo passo. E não é só uma conversa, não é só um atendimento. Eu consigo, por exemplo, quase que simular em tempo real, com latência mínima, né? Está dentro de um centro cirúrgico, de um bloco cirúrgico, acompanhando uma cirurgia. Então, hoje a telemedicina é muito mais uma consulta, ou seja, eu estou aqui com o meu doutor, ele está me olhando, aí vai cair na conexão, eu reconecto, falo com ele, aí cai a conexão de novo, eu reconecto, falo com ele, aí dá um atrasado, não tem problema. Mas ali eu estou numa conversa. No momento que eu trago 5G, as possibilidades no ambiente de alta criticidade, ele é muito maior. O que é um ambiente de alta criticidade? É aquele ambiente que não pode ter falha, que tem baixíssima latência, né? Lógico, uma coisa vai ser a 5G de uso comercial, ou seja, vai ter que ser a 5G de um uso não comercial. Então, existem derivações. Então, quando você associa isso à automação, à robótica, você passa, sim, a levar ao nível de automação, de controle, de monitoramento, por exemplo, em tempo real, de ser humano, de criança, de animais, ou seja, tudo que for monitoramento e conectividade, a sociedade vai passar por uma transformação importantíssima, não de comunicação entre as partes, mas sim de procedimentos, atividades e monitoramento, né? Hoje acho que a comunicação ela foi quebrada com a pandemia, levou à conectividade, então todo mundo hoje se fala, mas substituir procedimentos e atividades ainda não. Né? Ou seja, não necessariamente alguns procedimentos e atividades. A gente passa muito por isso numa das atividades de teleoperação de equipamentos, por exemplo, na região norte do país, nordeste, também no sul. Assim, a latência, se você tem satélite, se não tem satélite, por exemplo, a empresa Starlink do Elon Musk, que já está instalada no Brasil, ela trouxe uma órbita mais reduzida de satélites, né? Ou seja, você consegue uma latência menor com satélite. Então, regiões que não tinham conectividade passam a ter. Então, isso tudo leva a novos procedimentos e novas possibilidades de forma importantíssima na área da saúde. Ainda vamos sentir isso na pele, porque vai vir um caminhão de tecnologia possibilitando mais acesso à saúde. Uma coisa a se falar de novo, a bolha, né? A gente não pode esquecer de que a gente está em São José dos Campos, estamos no Vale do Paraíba, né? Estamos em cidades que têm tecnologia, que têm relevância para isso. 92%, por exemplo, no nosso caso, 92% das crianças em tratamento de câncer são pobres. Pô. Não é que pobre tem câncer, é que 92% da nossa população é pobre. Então, para chegar em todo o espectro, você tem que trazer a tecnologia até onde o povo está, né? Parafraseando o pessoal lá, né? E é isso que a gente tem que... É o desafio do nosso povo, é levar a tecnologia lá na ponta. Então, um telefone de 5G que custa R$6.000 é impossível de ter essa possibilidade lá na ponta. Então, tem que ter essa comunhão entre a parte do governo, a parte da tecnologia e a parte dos empresários para ter o melhor né? O melhor para o outro, né? De novo, né? Isso aí. Senhores do setor público. Bom, 5G, na minha opinião, será um novo momento, porque a partir do momento em que eu puder executar atividades, inclusive manuais, à distância, por essa questão da latência, as cirurgias à distância vão ser possíveis, vai ser possível conversar num outro nível de interação, né, sem nenhuma latência, mas principalmente enviar comandos para o outro lado, né? Uma coisa é eu enviar na tecnologia que eu tenho hoje, né, que se eu tiver um bisturi, se eu tiver uma latência, e volta, né?
Não pode, tem que seguir cortando certinho. Então, na minha opinião, é bem por aí. A condição de poder fazer as coisas à distância vai ficar muito maior. A condição de fazer com excelência, né? Porque uma coisa é você quebrar o galho hoje, remotamente. Talvez fazendo uma consulta médica, talvez fazendo um exame à distância, mas agora ter condições de realmente instalar, não estando, é só o 5G mesmo, né? É só o 5G mesmo que pode nos ajudar. Vai ser um mega avanço. Essa é a minha opinião. Enquanto poder público, eu acredito que nós vamos buscar aí não sei se nivelar o sistema, né, nesse caso, saúde do Brasil. Nós vamos melhorar bastante. Como o Joel bem disse, a gente vive numa bolha, né? Nós estamos, talvez, uma das regiões mais ricas do país. E incomparável com uma cidade como Itinga, no Vale do Jequitinhonha. E olha que já progrediu bastante. Então a gente tem essa diferença muito grande. E enquanto político, enquanto prefeito, eu percebo que algumas cidades acabam se tornando polos. Como São José é polo para a região, como Caraguatatuba é polo para o litoral norte, sem sombra de dúvidas. Agora nós temos hospital regional, nós temos um centro de oncologia, que já foi entregue agora, vai ser inaugurado nos próximos dias, os procedimentos já estão acontecendo. Depois nós temos Taubaté, com a universidade. E essas cidades acabam sendo sobrecarregadas. E a tecnologia do 5G, eu acredito que a gente vai conseguir dar o mesmo suporte para a população nas mais diversas cidades, independente, talvez, de ser um grande centro ou não um grande centro. E eu partilho, às vezes, sobre pandemia, sobre todas as ações que nós fizemos em Caraguatatuba. Vamos dar um exemplo, né? Quando eu assumi, tinha uma UPA, eu inaugurei mais 2, uma cidade de 120 mil habitantes, tem 3 unidades de pronto atendimento, 24 horas atendendo, e nós colocamos um tomógrafo dentro de uma unidade de uma UPA, da UPA Covid. Então, todo paciente que entrava, ele fazia a tomografia. E eu percebo que cidades muito próximas a gente não conseguia fazer isso. E eu acredito, com a tecnologia, e a gente vê aqui 3 cases de extremo sucesso, né? Até depois eu quero ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor, um pouco mais a fundo a tecnologia dos senhores, porque o que nós precisamos é isso. De alguma maneira, a gente levar para o cidadão, lá na ponta, a melhor qualidade do serviço, né? Às vezes igualando a qualidade do serviço particular. E aí eu dou o exemplo do Centro de Oncologia em Caraguatatuba. Tem aparelhos lá que tem poucos no Brasil, tecnologia fantástica. E é isso que nós precisamos, né? Então, enquanto prefeito, buscar de forma igualitária, né, melhorar a saúde do Brasil como um todo, até para não sobrecarregar as cidades. E a tecnologia 5G, eu acredito que vai vir muito ao encontro do que nós precisamos. Senhores, chegamos ao final do nosso primeiro painel. Muito obrigada, prefeito André, Joel, José Leovigildo, pela participação.